vou gravar esse agora também. A partir desse momento, nós estamos gravando, então, essa etapa da aula também. Vamos retomar a questão da carta de Tiago, para a gente até poder também, depois, retomar o que nós estávamos discutindo. Eu estou percebendo aqui que o Zoom entrou, eles adotaram nova política agora, é 1 hora de reunião, meus irmãos. Então, os irmãos saibam que vai ser 50 minutos novamente e a gente para novamente. Então, eu achei que era outra coisa. A política da Zoom, antes a gente podia ficar indefinidamente, agora não, a gente tem um tempo. Então, a aula vai parar a cada 40, 50 minutos. Os irmãos nos perdoem, porque não é culpa nossa, são eles. Mas então, vamos retomar e aproveitar bem o tempo. E aí, após essa fala minha, vocês vão fazer uma atividade escrita para mim, tá? Eu vou começar agora a projetar a tela e aí depois preste atenção, porque essa parte da aula agora, vocês vão precisar estar mais atentos, porque vocês vão produzir um texto para mim, baseado nesses apontamentos que nós vamos ter daqui para frente agora, certo? Então, vou repetir. Nesse momento da aula para frente, vocês precisam estar preparados, porque vocês vão produzir um texto para mim, atividade em sala, tá? Nós já havíamos fechado o primeiro bloco falando que o discurso de Tiago é um discurso confrontador, exortativo, ele é típico dos profetas do Velho Testamento. E Tiago, eu consigo enxergar vários temas, mas 2 temas me chamam mais atenção na carta de Tiago, que é a questão da provação, né, e a questão da fé e das obras. Então, 2 temas básicos na carta de Tiago é a questão da provação e a questão das obras, né? E a palavra tentação e a palavra provação, as pessoas pensam assim, pastor, são 2 coisas distintas na Bíblia. É importante que os irmãos entendam que a palavra grega para tentação e provação é a mesma palavra, peirasmos. Então, o que vai definir se é tentação ou se é provação é o contexto. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não permite a tentação. Deus permite. Ele não tenta, mas ele permite. Quando você lê lá Mateus capítulo 4, por exemplo, você vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Mas foi o Espírito Santo que tentou? Não. Aí Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Então, é importante a gente compreender essa dinâmica da provação e da tentação. Porque você pode estar passando por uma tentação que faz parte de uma provação. Você pode passar por uma tentação que não faz parte de uma provação. É algo que você mesmo se expôs. Então, essa teologia, ela precisa ser entendida, né? Deus não é o agente da tentação, mas ele permite a tentação, muitas vezes, para nos provar. Então, a palavra provação na Bíblia e a palavra tentação, ela parte de uma mesma palavra original, chamada peirasmos. Então, nós colocamos provação e tentação para diferenciar, né? Mas na Bíblia, no Novo Testamento, você não vai encontrar 2 palavras diferentes, né? Então, essa questão de Tiago, ele começa muito falando disso, né? Que a aprovação produz perseverança, ele vai mostrar que a aprovação ela é permitida por Deus e que é uma bem-aventurança você suportar a aprovação, né? Então, quando você lê Tiago, você vê que Tiago ele coloca a aprovação como uma pedagogia de Deus, como uma coisa necessária, né? Ele diz que a gente deve se alegrar quando passar pela aprovação, né? Porque é essa aprovação que vai nos aperfeiçoar, que nos vai fazer maduros, né? Então, esse discurso de Tiago, ele é muito interessante, talvez seja o assunto mais evidente na carta dele, é que as provações fazem parte do processo de amadurecimento, né? E que Deus permite a provação, que Deus usa a provação.
e que não há progresso espiritual sem haver aprovação. Então, observe que a teologia da aprovação, ela é proposta principalmente por Tiago. Tiago vai escrever no capítulo 1, do início até o verso 12, ele vai falar o tempo todo dessa questão da aprovação. Ele diz, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E é engraçado que a nossa teologia de hoje, a gente quer ensinar os irmãos a não passar por problemas. A gente diz, irmão, não pode ter problema. Nós não podemos, vamos fugir das provações. Mas Tiago diz que este é um caminho obrigatório. Não tem como você viver sem passar pelas provações. E Tiago nos consola muito nessa questão. Ele diz assim, ó, meus irmãos, tende motivo de toda alegria quando passados em várias tentações. Olha só, aqui foi bom demais sair nesse. Se eu pegar a Bíblia aqui, revista e corrigida. Se você tiver uma, pega aí para mim. Olha o problema teológico que nós temos com essa tradução aqui. Vou acabar de ler para vocês. Quem tem uma Bíblia, revista e corrigida aí, corre lá no instante, pega. Deixa eu pegar aqui. É a Bíblia, revista e corrigida. Excelente para o que eu quero aqui. E eu nem tinha parado para pensar nisso. Vou ler para vocês. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Pô, irmãos, aqui essa é uma tradução complicadíssima. Essa tradução, me desculpe, mas ela não é boa. Por quê? Pegou a palavra peirasmos e colocou como tentação quando ela deveria ser provação. Alguém achou esse texto aí? Diga assim, achei, levante a mão, fala para mim aí, se vocês acharam esse texto. Eu vou ler de novo. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Isso é errado, irmãos. Desculpe. Alguém achou aí? Fala para mim. Então tá, pega essa Bíblia aí, vamos. Vocês que estão com essa Bíblia na mão, essa tradução, irmãos, ela precisa ser revista. Já tem a revista atualizada, né? A revista atualizada corrige. Então, se você tem, não leia isso, não leia essa passagem no púlpito da sua igreja dessa forma. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Alguém fecha para mim. Deixa eu falar com vocês. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar aqui nessa manhã com vocês. Tá? Porque tem muita teologia mal construída em cima disso aqui. Então, o texto diz, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Vai contra o próprio texto da Bíblia. A gente ora para não cair na tentação. A gente passa pela tentação, mas cair não é a proposta de Deus. Então, por favor, se você tem só essa tradução, compre outras e não leia isso para os seus... se você ler, você tem que explicar. Tá? Meus irmãos, tende grande gozo quando passados por várias provações. Então, a palavra peirasmo aí não deveria ser traduzida por tentação, mas provação. Pega outra Bíblia aí, se você tiver aí fácil. Eu vou pegar a minha aqui. Virou aula de exegese, né? Mas isso aqui é importante, eu não posso deixar passar isso, não. Tiago, o problema da tradução está exatamente nessa questão aí. Aqui, vou ler na revista atualizada. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mudou tudo, irmão. Muda tudo. Porque eu passar por provação é uma coisa. Agora, eu cair em tentação não é motivo de alegria, não. Hein? Então, observe como que essa teologia, ela, embora seja um ponto de partida para ela no Novo Testamento, mas Tiago está propondo uma teologia aqui extremamente importante, que é a teologia da provação. Né? A gente tem alegria em passar pela provação, né? Não em cair na tentação. Né? Uma pessoa mal intencionada lê um texto desse, o que ele vai fazer? Ele vai, a Bíblia está falando que é bom cair, eu vou cair nessa tentação. E não é assim que a Bíblia ensina. Então, esse é um tema importante em Tiago. Tentação e provação. Né? Essa passagem bíblica determina se é provação ou tentação. Você não vai encontrar no texto original outra palavra, você vai encontrar peirasmos. Cabe a você, como tradutor, saber o que significa. Então, tem provação que inclui tentação. Tem provação que não tem nenhuma tentação. Né? Mas nem toda tentação é uma provação. Pode ser que você está sendo tentado por uma situação, eu até brinco aqui,
O indivíduo, a menina, ou o rapaz, passa no lugar, pastor, eu passo ali na rua A, toda vez que passo lá, um rapaz subia para mim, uma menina subia para mim, etc e tal. O pastor, eu passo em oração, né? Pastor, eu tô, né? Eu passo lá sempre, né? Mas pode ser que em um momento você esteja gostando disso, não tem nada de provação nisso aí. Talvez seja você submetendo-se a essa tentação, não é uma provação. É uma coisa que está, quem sabe, no meu coração, no seu coração, e está sendo prazeroso para a carne passar por isso. E aí o indivíduo diz, não, isso é provação. Não, é uma tentação que não tem um propósito de provação da parte de Deus. É uma coisa que você está se expondo. Tá certo, meus irmãos? Depois nós podemos falar disso na sala de aula. Agora deixa eu falar um pouquinho da fé e das obras, né, que é o segundo tema, extremamente importante. Tiago tem uma teologia. A teologia dele é a seguinte: a fé só é fé se ela for confirmada pelas obras. Eu creio, mas... Não, não tem mas. Se você crê, você faz. Se você crê, você obedece. Se você crê, você realiza. Se você crê, você cumpre. Tiago só trabalha nessa perspectiva. Ele entende que as obras é a comprovação da fé. Para ele não existe fé sem obras. A fé sem obras é a fé morta. Então, a fé aqui é a demonstração de que houve salvação. No segundo momento, lá, a fé em Paulo, ela é um ponto de partida na vida cristã. Agora, em Tiago, no Tiago já é assim, ó, se você tem boas obras, é um sinal de que você tem fé, é bom sinal. Mas se você tem uma fé que não realiza nenhuma boa obra, você não tem fé, na verdade. Então, Paulo, ele começa da fé. Tiago começa na obra. Olha que interessante. Não que a obra seja mais importante, mas a análise de Tiago, ele olha a fé, fala, ó, pelas obras eu sei que esse indivíduo tem a fé. Pelas obras de Abraão eu sei que ele tem fé. Tiago diz assim, ó, pela fé desse sujeito, eu vejo que ele vai realizar boas obras. Vocês entenderam? A abordagem são dois contextos. Tiago está partindo da lei. Paulo está partindo da graça. Então, quando a gente lê Efésios 2, verso 8 a 10, Paulo vai mostrar, né, que a fé é pela graça, é mediante a fé. Ele vai explicar, não vem de vós, para que ninguém se glorie, tal, tal, tal. E aí no verso 10, ele diz que nós fomos criados para as boas obras. A partir do momento que você crê, você já é colocado no caminho das boas obras. Então, são dois temas que estão casados, estão juntos, são indissociáveis. Então, queridos e amados irmãos, eu quero dar uma pausinha aqui para ouvir alguma coisa de vocês e já propor uma atividade escrita, né? Deixa eu voltar aqui para a sala. Eu imagino que vocês têm alguma pergunta, alguma pontuação, e aí eu vou em seguida propor a atividade. Nós estamos com a sala cheinha aqui agora, eu quero saber se vocês têm alguma coisa a perguntar, a falar, a ponderar. E aí, minha gente? Ou vocês estão no lanche ainda? Ô, pastor, acho que o senhor está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tinha uns irmãos aí que eles estavam querendo falar, mas eu achei que o senhor não estava ouvindo, não. Hein, pastor? Então, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. Aí eu sei que eu falo demais, mas na verdade é interessante. Essa questão dessa dubiedade que o senhor está falando, por exemplo, Tiago só usa esse contexto também porque é relacionado à igreja, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, existe muito ímpio que faz mais obras do que crente, infelizmente. Se for pegar num contexto, por exemplo, de caridade, existe mais abrigo, caridade, essas coisas, existem mais ímpios que fazem mais obras do que crentes, na verdade, porque até tem um poder maior, né? Na verdade, a gente faz o que a gente tem, mas é o que eu quero chegar ao seguinte, por exemplo, a questão que confunde é a inspiração, porque assim, o que a igreja vai entender e é o que entende, porque assim, eu vejo na perspectiva de igreja hoje que a nossa igreja ela não entende o que é salvação pela graça.
ela é uma coisa que, por exemplo, você pode explicar 10 vezes, mas é uma coisa que é assim, é difícil, martela na cabeça e volta, não tem aquele entendimento do que é salvação pela graça. Mas só que, e o contexto da inspiração? Porque quando você vai chegar numa pessoa e vai falar assim, num discurso, ah, não, mas Tiago fala isso, mas Paulo fala aquilo. Aí, por exemplo, você vai explicar para ele, aí ele vai falar assim que você assim, ó, ah, não, isso aí é a sua teologia, não é o que a Bíblia está falando. E esse contexto da inspiração, porque aí eles vão falar assim, ó, mas Deus não inspirou os dois? O senhor entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Nesse Obrigado. caso, você ia falar uma coisa? Pode falar. Não só agradeci. Ah, tá. Olha só, é a questão do dinamismo da inspiração. Assim, o que Deus falou com Moisés é numa perspectiva histórica, cultural e de caminhada do povo de Deus. Outra coisa é um outro momento Deus falando a palavra inspirada a Isaías. Então, o questionamento que eventualmente pode acontecer, você fala, mas Tiago está falando de uma coisa, Paulo está falando aparentemente de outra. Não, é exatamente a ideia do dinamismo da inspiração. A inspiração não é uma coisa rígida, não é uma coisa inflexível. Ela acontece, a manifestação da palavra de Deus, ela vai sendo colocada, ministrada no caminhar. Paulo diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, fala de um processo até atingir um ápice. Então, a revelação do texto bíblico, e inspirado por Deus, ele está dentro dessa proposta. Ou seja, Deus não vai revelar à nação de Israel determinadas realidades para as quais a nação não está preparada. Então, a Bíblia, por isso que é importante a gente ter esse entendimento, de que a inspiração, ela respeita esse processo histórico, inclusive. Né? Você vai ver o escrito de João, por exemplo, você vai ver que a teologia dos evangelhos de João é muito mais densa, totalmente densa. É difícil, às vezes, até da pessoa penetrar e compreender, porque já é um outro momento da história de Israel. A igreja já caminhou. Então, Tiago são os passos iniciais. Então, quando se fala de obras em Tiago também, André, desculpe, Wagner, não é necessariamente, como a gente pensa hoje, fazer caridade. A obra para Tiago é obediência. E isso é importante também. Ele diz assim, para você não ser apenas ouvinte da lei, não somente ouvinte da palavra, mas operoso praticante. Então, quando ele fala de obras, e que às vezes os católicos e os espíritos levam muito para esse lado, é uma leitura também assim rasa. A ideia de obra é de cumprimento, é de obediência àquilo que está sendo proposto, né? Os pobres têm que cuidar, então vamos cuidar dos pobres, é prático, né? Então, mas não somente no sentido da obra caridosa, mas no sentido de obediência mesmo, é do que o texto está dizendo. Então, essa habilidade, vocês que são os teólogos, precisam ter no dia a dia da igreja de vocês. Ainda que o povo não tenha uma teologia bem elaborada, é vocês que têm que fazer tirar o espinho do peixe. É vocês que têm que mastigar esse assunto. Isso faz parte do ministério, né? Do pastor, do líder da igreja, a gente mastigar esse conteúdo, que parece ser um conteúdo complexo, mas a gente tornar fácil para as pessoas. É aquilo que Jesus fazia, ele explicava a parte aos discípulos, os discípulos não entendiam nada, aí lá ia Jesus esmiuçar o assunto com eles, né? Isso é para isso que vocês estão aí mesmo, e né, é o projeto de Deus para vocês. Porque senão fica até estranho, né? Inclusive, realmente eu entendo isso, a fé que ele está falando ali, até que ele fala, né, que não adianta a gente ouvir e não praticar, né? Realmente, Isso. Isso aí eu entendo. Só que é igual levando mais nesse contexto, por isso que eu quis citar esse tipo de obra também, porque também é obra, né? Obra, na verdade, é o conjunto. Então, assim, eu quis citar isso aí justamente por isso, porque senão vai ficar parecendo assim, ó. Então, há contextos na Bíblia que você pode citar para a igreja e há outros que não. Você tem que citar, por exemplo, para judeus e algumas partes para gentios, porque, assim,
de certa forma, fica parecendo isso, entendeu? Entendi, mas esse, Wagner, é exatamente o seu papel. Assim, todo o texto da Bíblia é inspirado, né? Agora, cabe a você, como profeta de Deus, como ministro, explicar isso para o seu povo. E vai ver Esdras lá no Velho Testamento. Esdras estavam lendo a lei e ele explicando. É para isso que vocês, né, o curso de teologia, é para a gente não cometer os erros que alguns pregadores cometem, né? Pega um texto como esse que eu li para você e aplica o texto em estado bruto, né? É para isso que nós estamos, né, nos formando. Eu acho que essa é a principal missão nossa, é essa. A gente está preparado, a gente entender essa teologia. É importante que você entenda, né, que eu entenda, e a partir daí a gente leva aquilo que Jesus fazia. O ministério de Jesus qual era? Tem muito a ver com o ensino. O que é ensinar? É você pegar um conteúdo e ser capaz de transmitir para aquele povo. E é isso que Jesus fez na maior parte do seu ministério. A parte mais importante do ministério de vocês se chama ensinar. E aí que entra essas questões todas. Mas é bom que você já tenha um entendimento, né? Que você tem a capacidade de entender isso. Mas o povo nem sempre tem. E aí é para isso que a gente estamos aqui, né? Para isso que a gente foi chamado por Deus. Meus irmãos, Pastor, oi, quem está irmão falando? Valdeir, Ah, eu Valdeir, entendi diga, o que o Valdeir. irmão Wagner, entendi o que o irmão Wagner, né, ele começou a recitar, sobre a Bíblia, né, contradizer, e nós aprendemos, né, lá na bibliologia, né, que a Bíblia ela não contradiz, né, ela não pode contradizer. Então, enquanto, né, sobre o livro de Efésios 2:8 e Tiago 2:14, né, que vai falar dessas obras, a gente, né, que ensina, a gente tem que ter esse domínio, como o senhor falou, a gente, né, que somos teólogos, somos estudantes, a gente tem que ter esse domínio, né, para que não veja, não haja essa contradição na igreja, de uns falar, então não pode, Paulo está dizendo isso, né, Tiago está falando aquilo, mas a Bíblia ela não contradiz, né? A gente tem que ter esse Uhum. domínio, igual o senhor falou, sobre as obras também, elas estão relacionadas também pela obediência, né? Então, isso a gente tem que aplicar mesmo na igreja para que ela entenda. E, às vezes, a igreja ela, né, não vai ter essa compreensão, às vezes, e vai querer levar para outro lado. Mas aqueles irmãos mais simples, eles não levam para esse lado, não. São mais vezes aqueles, né, que já estudam a Bíblia, que estão ali, às vezes começa a ter nessa contradição. Mas é fundamental, pastor, isso aí que o senhor falou, né, a gente ter esse domínio, né, ter esse domínio com conteúdo, e nós sabemos que a Bíblia, né, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, então ela não haja e nunca vai ter e nunca pode ter ela contradizer, né, com outro livro. Isso mesmo, isso mesmo. Você sumarizou bem. A gente tem que ter esse discernimento porque a teologia é viva, né? Ela é dinâmica e a gente precisa dessa compreensão, né? Paulo diz lá na carta aos Gálatas, nesse texto, que antes nós éramos como meninos, estávamos como sob tutores, né? Até o tempo predeterminado pelo Pai, né? Gálatas capítulo 4. Então, o tempo da maturidade é hoje, né? A gente não vive só da letra, né? A gente tem o Espírito Santo, né? Para nos dar esse discernimento. Mas na hermenêutica a gente retoma esse assunto. Espero que tenha ficado claro para os irmãos, né? Que a teologia ela é produzida dentro de um contexto e precisa ser entendido por nós, interpretado e contextualizado para que, né, a gente não pregue nada que esteja fora. Nós vamos combinar agora uma atividade, tá certo? Deixa eu explicar para vocês o que eu pretendo. A atividade que vai valer nota. Vocês vão precisar mandar isso para mim. Eu vou dar um tempo para vocês, tá? Vou dar 15 minutos. Essa aula para não ficar cansativa, ficar dinâmica. Você pode estar aí com o café do lado, tomando e fazendo essa atividade, né? Você vai, como é o tema mais emergente aqui para nós, fé e obras, vocês vão produzir um texto de 20 linhas. Pastor, mas 20 minutos? Você vai ter um minuto para cada linha. Você não vai gastar isso. Tá? Então, vocês precisam aprender a produzir. Porque às vezes eu mando atividade para você, você fala assim, pastor, pode ser o mês que vem, o ano que vem. Não, gente, não é assim. A gente tem oportunidades, a gente precisa usá-las. Então, vocês vão ter 20 minutos para produzir um texto estabelecendo uma relação entre fé e obras. Se você quiser usar as duas teologias,
conjugar a teologia de Paulo e a de Tiago, você fica à vontade. Se você quiser falar de fé e obras só no contexto da teologia de Tiago, ótimo. Você só não pode falar de fé e obras somente na teologia de Paulo, porque nós estamos estudando aqui Tiago. Então, você vai ter esses minutos para você produzir um texto de qualidade, viu, meus irmãos? Você vai escrever, pastor, mas como é que eu vou mandar isso? Você manda para o meu WhatsApp, você manda para o meu e-mail. Se você não tiver como, você tira uma foto desse texto, dessa folha, bem tirada, e envia para mim, porque eu preciso ler esse texto de vocês. Nesse texto precisa ter um título que você precisa colocar, precisa ter o seu nome completo, para que eu possa te avaliar. É atividade para nota. E aí eu quero que você, já que é um tema que nós estamos discutindo, né, há mais tempo aqui, a questão da fé e das obras, então você vai produzir esse texto e vai mandar para mim. Você pode mandar do jeito que você quiser, de avião, sinal de fumaça, do jeito que você quiser, mas isso precisa chegar para mim aqui. E aí vocês vão ter 20 minutos. É um tempo bom, agora são 10h13, 10h15, vou arredondar. 10h35, vocês vão mandar para mim. E se alguém quiser ler o texto dele, eu vou dar oportunidade para um ou dois no máximo, para ler o seu texto. Então, façam coisa de qualidade, pode consultar a Bíblia, pode consultar a internet, consultar o que vocês quiserem, tá? Mas faça esse texto para mim. Não faça cópia, não, quero suas ideias. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa atividade? Me perguntem agora, porque eu vou pausar aqui para a gente fazer essa atividade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pastor, só mesmo o tema vai ser relacionado, a gente está falando de fé e obras, né? Mas o senhor quer que a gente faz, tipo... Eu quero um título. O que Tiago traz, isso é o título, só para a gente. Qual vai ser mesmo o título? O título é vocês que escolhem. O tema é a fé e entendi. obras. Aí vocês podem colocar o título que vocês quiserem. Esperem essa relação. Tá? Quantas linhas? Pastor? No mínimo 20 linhas, tá? No mínimo. Pastor, vou sair aqui, eu retorno para a reunião, viu? Que eu vou usar o telefone. Isso, pode usar, fique à vontade. Tchau. Tchau. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Tudo certo, então, gente? Vocês já estão escrevendo, então, pelo jeito. Beleza, então tá. Eu vou desligar minha câmera aqui e esperar vocês também, tá? Vou marcar aqui. 10h35 a gente volta.